Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos neste momento, Senhor, a vos pedir a vossa bênção, a vossa luz, o vosso amparo. Permita neste momento, ó Pai misericordioso, que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, toda a nossa equipe de trabalho, Senhor, esteja presente nos auxiliando na compreensão, nos dando sabedoria, prudência, Senhor, possibilitando a cada um de nós, Senhor, colocarmos em práticas todas as orientações e instruções necessárias. Rogo neste momento ao grande Mestre Jesus, que nos ilumine, que nos fortaleça. E assim, em nome de Deus e em nome de Jesus, nós abrimos os nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Então, quer dizer, os espíritos, os mortos, o mundo dos mortos interfere no mundo dos vivos? É isso aí que ele perguntou. Os espíritos podem penetrar nos nossos pensamentos? Podem. Como nós também podemos penetrar no mundo dos espíritos. Isso que se chama mediunidade. Nós estamos entre o céu e a terra. E todos nós somos médiuns. Todos. O planeta inteirinho somos médiuns. Indiferentemente das religiões, dos credos. A mediunidade é um desenvolvimento do espírito, da alma. Então, apenas algumas religiões dão mais ênfase, como a doutrina dos espíritos, para que nós possamos caminhar com segurança com a nossa mediunidade. Na pergunta dos espíritos 456, os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois estáis incessantemente rodeadas por eles. Por quê? Esses dois mundos, os mortos e os vivos, nós vivemos juntos. Nós estamos juntos, essa miscelânea entre vivos e mortos, entre bons e maus, local. Então, eles podem ver? Podem. Podem registrar? Podem. Pode estar ao nosso lado? Podem. Mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção. Então, se o espírito dirige a atenção dele para curar, a atenção dele estará voltada aos fluidos curadores. Se o espírito dirige a atenção dele para fazer uma trampa, para te enganar, para mentir para você, ali está o desejo dele. Então, ele quer mentir e enganar. O outro quer orientar, ajudar e socorrer. Então, a mente dos espíritos, eles ouvem e fazem aquilo que está na vontade dele, no desejo dele, igualzinhos a nós. Também pode a pessoa falar o quanto quiser e a gente só faz o que quer. É a mesma coisa. Não faz diferença entre estarmos vivos e mortos. Nós somos o que somos. Somos o que pensamos. Porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. Então, os espíritos bons se ocupam das coisas que interessam, do crescimento, da evolução, do progresso. Os espíritos maus se preocupam em ferrar, causar danos, preocupar, estragar, acabar. Isso daí. Então, há uma ocupação daquilo que eles querem fazer. Os bons espíritos nos ajudam a socorrer esses espíritos mal criados, levados, desocupados, inúteis para as colônias espirituais, para que não fiquem no nosso lar. É esse o objetivo da doutrina dos espíritos.
proteger as crianças, os jovens, os adolescentes, os velhos. É esse o trabalho da mediunidade espírita. Os espíritos podem conhecer nossos pensamentos mais secretos? Conhecem. Muitas vezes, aquilo que desejarias escutar de vós mesmo, nem os nossos atos, nem os nossos pensamentos podem ser dissimulados para ele. Então, os espíritos, eles ouvem e escutam. Só não escutam e não ouvem os superiores a ele. Olha aqui que eu estou falando agora de moral. Estou falando de moral agora. Um espírito inferior, ele não pode escutar os meus pensamentos, porque ele está num padrão vibratório diferente do meu. Então, ele não escuta. Agora, se eu tiver igualzinho a ele, no mesmo padrão, ele me escuta, ele me ouve, e ele me persegue, ele anda, porque ele está próximo de mim. Então, é esse sentido que médium educado, médium preparado, aprende a tirar as companhias que não são boas, que não são benéficas, que não lhe aliviam, que não lhe reconfortam. É isso que é o desenvolvimento da mediunidade, que é o aprendiz que se prepara para um caminho seguro no futuro. A influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ação? Os espíritos podem te influenciar no que você pensa, no que você faz, no que você age? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supões. Então, os espíritos, eles estão ouvindo. Ah, eu vou para tal lugar, eu vou de carro, mas ele já te ouviu. Ele já te percebeu, só que ele, como espírito, na invisibilidade dele, ele vai na frente, ele arma, ele faz uma série de coisas. E o que você vai fazer com esses amigos invisíveis? Tirá-los da sua companhia através da sua equipe de trabalho e levá-lo para as colônias espirituais, para que ele se prepare para novas reencarnações. E não ficar os espíritos te infernando, causando dano, perturbações, briga, discórdia, desuniões. É isso que o médium familiar, ele tem que aprender a velar por ele e a velar pelo seu lar. Por muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, se nós não temos o hábito de pedir uma prece, amparo do anjo guardião, da equipe de trabalho, nós somos amparados pelos maus espíritos. Aí as pessoas falam, ai, você é médium, por isso que dá tudo errado. É muito comum. As pessoas, você é médium, por isso que dá tudo errado na sua vida. Bendito médium que não sabe orar, não chama o anjo guardião, que não pede para os seus protetores, que não desenvolveu essa capacidade de assistir os espíritos. Porque a única forma de você viver bem é retirar os espíritos da sua companhia. Os bons você evoca, que venham te ajudar. E os maus leva para as colônias espirituais. Esse é o grande segredo. É essa a saída emergencial para qualquer dificuldade. Os homens de inteligência e de gênio tiraram sempre as suas ideias de si mesmo? Algumas vezes. As ideias surgem no seu próprio espírito. Então, aquilo que nós viemos na reencarnação para fazer isto ou aquilo, ou realizar, nós estamos programados. Nossa mente vem programada, vem intuída, vem preparada. Nós estudamos lá 10 anos, 8 anos, 15 anos, 30 anos no processo reencarnatório. Então, eu posso trazer uma ideia já desenvolvida para que eu possa realizar com eles. Quer dizer, eu estudei, eu me preparei, eu me organizei. Então, você está vendo crianças que estão reencarnando, que tocam piano, crianças que têm conhecimento de medicina, que? Porque isso o espírito estudou. Ele estuda e ele volta. Ele não é diferente de ninguém. Mas também os bandidos, os assassinos, os ladrões,
os hipócritas. Se não forem socorridos, esse povo vai retornar. Bandido, hipócrita, safado, levado, e assim por diante. Então, ou os espíritos estudam para se melhorarem, ou eles retornam às características e forma de pensamento do que são. É isso que nós, espíritas, temos que entender. Quando nós entendermos isso, nós então vamos compreender a grande evolução que a doutrina dos espíritos pode trazer para todos nós encarnados. Mais frequentemente, eles são sugeridas por outros espíritos. Então, eu me preparo e no meu caminhar aqui, no meu processo, na minha missão, eu posso, durante a noite, estudar com a minha equipe de trabalho. E, ao retornar, eu posso ser sugerida, posso ser orientada. Faça isso, Araci, veja isso, observa isso. E muitas coisas que, às vezes, nós fazemos assim, sem nem ter observado, quando surge lá na frente, ela cai certinha no lugar certo. E a gente fala, nossa, encaixou com precisão essa peça aqui. Por quê? Porque aquilo ali já estava preparado, já estava organizado, já estava pronto para ser feito. Então, não é um milagre? Não, não é um milagre. Porque você estudou, se preparou e a equipe de trabalho te auxiliou nesse seu caminhar. Na doutrina espírita não tem milagre, tem trabalho. Não existe, não existe milagre. Ou você fez, ou os espíritos fizeram, as coisas não caem do céu. Tudo é trabalho da mente, tudo é desejo, tudo é vontade. Os que julgam capazes de a compreender e dignos de a transmitir. Então, tem determinados médios que eles estudaram e se prepararam para transmitir, para orientar. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Então, aqueles que estudam, que compreendem, quer a arte, quer a pintura, quer a justiça, quer o progresso, quer o comércio, quer a indústria, quer qualquer coisa que ele vai fazer, ele pode ser inspirado. Nós vemos, às vezes, as pessoas da roça, que não tiveram grande conhecimento de mecânica e de tudo mais, elas podem fazer algumas coisas extremamente interessantes, pela inspiração que lhe é dado para resolver determinados problemas. Então, os espíritos vêm e auxiliam as criaturas. É uma evocação que fazem, sem o saber. Muitas vezes a pessoa quer solucionar alguma coisa e ela não sabe, ela fala, ai meu Deus, eu preciso fazer, ai meu Deus, eu preciso solucionar isso. É uma evocação. Houve uma evocação. E quando nós fazemos uma evocação em nome de Deus, espíritos trabalhadores virão ao nosso redor para nos assistir e nos amparar. Quer na doença, quer na dificuldade, quer na dor, quer o que nós tenhamos feito. Então, nós somos amparados toda vez que nós fizemos uma rogativa ao Criador. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que os espíritos imperfeitos, por que esse povo todo levado à breca fica em volta de nós? Por que eles fazem isso? Para vos fazer sofrer como eles. Então, eles sofrem e querem que você sofra igualzinho eles. É isso que os espíritos... Então, eles sofrem. Como você vai resolver? Tirando eles do sofrimento, levando eles para as escolas, parque de evangelizações, pronto-socorro. É isso daí. Isso diminui o sofrimento? Pergunta. Diminui o sofrimento quando eles nos fazem sofrer? Não. Mas eles o fazem por inveja, por seres mais infelizes. Então, é isso que a doutrina vem falar. Recolher os invejosos, recolher os infelizes, recolher esse povo que sofre ao nosso redor. Porque esses espíritos invejosos ao nosso redor, nós sempre pedimos aqui, recolha os invejosos,
recolha o ciumento, recolha os desocupados, recolha os vazios. Por quê? Porque esse grupo de espíritos que não tem o que fazer e nos tem inveja. E nossa solução está em socorrê-los para as escolas espirituais. Por isso esse trabalho socorrista. É isso que é espiritismo. Socorrer os espíritos para estudar, aprender, retirar esse fluido ruim, retirar essa inveja, retirar essa preguiça, retirar a ociosidade, para que eles possam sair do nosso pé. Fora da caridade não há salvação. É isso que os espíritas precisam aprender. Porque a nossa caridade espírita é totalmente espiritual. Nossa caridade não é na rua, nem dando sopa, nem dando agasalho. Pode dar, isso é dever, dever. Dar comida, dar roupa, dar agasalho, dar pão, dar o que você precisar. É dever com os nossos espíritos que estão encarnados. Agora, caridade é o que nós fazemos para o mundo dos espíritos. Isso que precisa ficar bem entendido. O que é dever e o que é caridade. Que espécie de sofrimento querem eles fazer-nos provar? O que os meus espíritos inferiores, mal, perversos, querem me fazer sofrer? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Mas olha o que o livro dos Espíritos fala. Eles estão distante de Deus. E o que é que eu, médium, tenho que fazer? Tenho que fazê-lo sair de perto de mim, parar de me incomodar e se preocupar em retornar à casa do Pai. Retornar para Deus. Retornar à sua missão junto da sua família. Não é ficar me infernando. Não adianta espírita falar assim, eu quero mais que vai para o inferno. Eu vejo alguns espíritos falar, quero mais que vai para o inferno. Mas não vai resolver, gente. Quero mais que vai para um umbral. Não vai resolver. Não vai, você tem que socorrer, porque ele vai voltar. Ninguém fica no inferno. O inferno está aqui ao nosso redor. Então, nós temos que socorrer os espíritos para as escolas espirituais. Esse é o ponto básico da doutrina dos espíritos, que médium tem que aprender isso. Tem que aprender isso. E você vai, se eu não vou ajudar, porque eu não gosto daquele meu parente. Problema seu. Na próxima encarnação vai nascer seu filho. Vai ser sua filha, vai ser seu genro, vai nascer seu marido. Deus que te abençoe. Ou você socorre, ou você se livra do problema futuro. Você é livre para socorrer ou deixar que retorne com casca e tudo para dentro do teu lar. Isso não é ameaça, não. Essa é uma realidade, todo mundo sabe que dentro da família vem esses espíritos adversário do pai, adversário da mãe, que mata mãe, mata pai, mata irmão. Por quê? Porque são espíritos adversários de outras vidas. Então, quando nós temos a oportunidade de conversar com esses espíritos após a morte, eles vão falar que aquilo era uma rivalidade, era uma guerra, era uma vontade de destruir uma família contra outra. Então, se a família não socorrer os seus adversários, eles retornarão nas próximas reencarnações. Vão sair do umbral, vão sair lá dos quintos, do jeito que estão, e vão vir para o corpo carnal. Então, eu aconselho a socorrer, amparar, balsamizar, orientar, e ele que fica estudando no mundo dos espíritos, 10 anos, 20 anos, o tempo que precisar, até que então ele retorne com um conhecimento de justiça, de amor e de caridade. Isso é fundamental. Por quê? Porque permite Deus que os espíritos nos incitam ao mal. Por que Deus permite que esses espíritos mal venham me infernar? Os espíritos imperfeitos são
instrumentos destinados, olha a resposta do livro dos Espíritos. São instrumentos destinados, quer dizer, quando eles vêm com esse destino de nos infernar, a experimentar a fé e a constância do homem de bem. Quem que leva os espíritos para as colônias espirituais? A sua fé, a sua constância no trabalho do bem. Então, não existe ir de médio falar para mim que está cansado. Ai, eu sinto cansado de socorrer. Não está cansado, não, é a sua fé. É a sua constância, é o trabalho do bem. É a sua força, é a sua coragem, é o seu dinamismo, é a sua esperança. E tu, sendo espírito, deveis progredir na ciência do infinito. Então, eu preciso levar os espíritos imperfeitos para as escolas, porque ele tem que progredir na evolução da alma, do espírito. Ele tem que encontrar um destino. E o homem encarnado, com o corpo carnal, é muito difícil de você mudar. 90 anos você não muda uma pessoa. Mas um espírito, eu digo para você, você conversar com ele, você dissolver, desmagnetizar, eu dou 5 minutos. 10 é muito. Para um bom médium mudar um espírito, ele precisa só de 5 minutos. Agora, por que esse bendito desse médium vai esperar esse espírito nascer e viver 90 anos do lado dele infernando? Quer dizer, não tem lógica. Não tem lógica. Se a lógica é o recolhimento rápido e eficiente para a retirada desses espíritos que nos perturbam, por que é que eu vou esperar ele reencarnar novamente na minha casa? Por isso que passas pela prova do mal até chegar ao bem. Então, o nosso trabalho é socorrer as almas, socorrer os espíritos para as colônias espirituais. Nossa missão é a de pôr no bom caminho. Quer dizer, você tem a missão de colocar os espíritos no bom caminho. Quanto as más influências agem sobre ti, tu que as chamaste pelo desejo do mal. Então, esses espíritos mal, porque hoje as pessoas xingam, maldizem, só falam besteira. A gente não vê mais as pessoas religiosas, é muito difícil. Então, esses espíritos estão soltos, porque só tem coisa errada. Aonde você abrir coisas boas é muito raro de se ouvir. Então, esses espíritos vêm pela emanação, está na rua, estão na calçada, estão nos mercados. Médico tem que entender, está nos hospitais, está em qualquer lugar. Então, quando nós adentramos a nossa casa, nós podemos adentrar com esses espíritos extra-família. E o nosso trabalho é socorrê-los, porque dentro da nossa casa que não é lugar de ficar os espíritos. Quando tens vontade de cometer. Então, toda vez que a gente pensa uma coisa mal, os espíritos vêm para nos auxiliar, quer na bondade e quer na maldade. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Por que a Terra está tão mal e tão perversa? Se você abre o planeta está mal, o planeta está perverso. A gente vê dor para tudo que é lado. Porque os bons estão precisando trabalhar. Os bons estão precisando fazer o bem. Quando a gente não pode auxiliar com a comida, auxiliamos com a nossa mente, nossa vibração de amor, que nós podemos enviar para Deus, para que os bons espíritos emanem essas vibrações amorosas para todos os seres. Se és inclinado ao assassino, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Então, a pessoa que pensa em matar pode juntar uma nuvem de espíritos que também querem matar. E também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem. Então, se existem espíritos maus, nós também temos uma gama de espíritos bons. Basta evocá-los, basta chamá-los, para que eles venham nos ajudar a retirar esses espíritos assassinos, ladrões, bandidos, hipócritas, falsários, de dentro do nosso lar.
Médium não chora pitanga, médium resolve. Mediunidade é solução. Mediunidade é luz. E eu espero que vocês estejam entendendo isso que eu estou dizendo para vocês. O que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti mesmo. Então, somos nós que trazemos a paz, a harmonia, o equilíbrio, a doçura, a calma e a mansietude dentro do nosso lar. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas intuitivas. Então, não adianta você empurrar o espírito para o lado de fora. Não adianta você falar para ele, eu não quero você aqui, pode sair, pode ir embora, você pode fazer. Mas será que ele vai? Será que ele vai te obedecer ou na primeira oportunidade ele rompe essas barreiras e lá ele está? O que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandonam o campo. Mas os espíritos, quando você manda ele para fora, ele pode voltar. De tempo em tempo, isso é uma observação. Analisa. De tempo em tempo, determinadas coisas voltam na tua vida. Então, você pode ver, volta a falência, volta o medo, volta o pânico, volta o orgulho, volta a vaidade. De tempo em tempo, vai e volta, vai e volta. Então, em determinado tempo, nós tiramos uma quantidade, e aí volta outra leva. Você só para de ser infernado quando você tirar até o último espírito. Então, pode vir e voltar, porque depende da nossa capacidade de retirada desses espíritos. Não obstante, espreita um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, nossa situação é não ficar aqui no lugar de rato, mas agir rapidamente para levá-lo para as colônias espirituais, todos esses espíritos que nos atacam. Aprender, receber seus protetores mais rápido possível. Dizer, eu quero receber meu anjo da guarda e minha equipe de trabalho. Eu quero. Porque se você não autorizar, você nunca vai receber. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem. A resposta correta. Fazendo o bem. Como que eu vou neutralizar essa ação na minha casa? Socorrendo, levando para as colônias espirituais? O que tem o livro Céu e Inferno? Só tem comunicação de socorro. Essa é a base da doutrina, que ele chama de desobsessão, é assistência. Os espíritos precisam ser socorridos, só isso. Colocando a vossa confiança em Deus, quer dizer, você chama Deus e reprisa a influência dos maus espíritos inferiores. E você destruiu o império que desejam ter sobre vós. Então, quem vai destruir esse império? É você, médium. Quem que vai afastar a influência dos espíritos imperfeitos? É você, médium. Isso é o livro dos espíritos. Livro dos espíritos. Por isso que tem que ser estudada a base, compreendida a base da doutrina, para que nós possamos trabalhar com segurança.